O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis a ir o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Com certeza, em outro momento da nossa vida, nós já nos questionamos: quem é Deus? Com certeza, em outro momento da nossa vida, se nós não nos questionamos, nós já escutamos de alguém dizer assim: será se Deus existe? E uma das provas de que Deus existe é a sua palavra, é as Sagradas Escrituras. Agora, por mais que as Sagradas Escrituras nos fale quem é Deus, por mais que tenhamos uma teoria sobre Deus, nenhuma teoria, nenhuma fala consegue de fato definir ou falar de tudo aquilo que Deus é. A palavra de Deus deixa-nos bem claro hoje que a justiça de Deus é bem diferente da nossa, que o pensamento, as decisões de Deus pode não ser
os mesmos que o nosso. Nós sabemos muito bem que justiça é o uso da lei, ou daquilo que foi acordado para a palavra de Deus ou para Deus, não. Justiça é o uso do amor, da misericórdia, do olhar para aqueles que sofrem, do ver para aqueles que precisam e que precisam mais. Se nós esquecermos dessa parábola, e essa parábola é palavra de Deus, e dissermos assim: alguém que contrata trabalhadores para trabalhar no seu campo, para trabalhar em um local seu, e contrata trabalhadores de madrugada, 9 da manhã, 3 da tarde, 5 horas da tarde, e às 18 horas, às 6 horas, dá o mesmo para todos, no nosso pensamento, no nosso julgar, nós vamos dizer: está sendo injusto. Afinal de contas, alguém trabalhou 8 horas ou mais de 8 horas, está sendo igualado àquele que trabalhou apenas 1 hora. Jesus Cristo conta a parábola, e como toda e qualquer parábola, responde a diversas situações, mas uma delas é para dizer: a justiça de Deus não está no nosso pensamento, não está na nossa lógica. Deus não consegue, nós não conseguimos colocar Deus dentro dos nossos conceitos. E se nós questionarmos assim a parábola, afinal de contas, por que é que, ao invés de pagar aqueles que chegaram por primeiro, porque se tivesse pago aqueles que chegassem primeiro, provavelmente eles iam para casa, e o mesmo pagamento fosse dado aos outros, aqueles primeiro talvez não saberia. A parábola contada por Jesus Cristo diz que o patrão fala para o administrador: pague primeiro aqueles que trabalharam por último, aqueles que chegaram por último, ou seja, aqueles que trabalharam menos receberam pagamento por primeiro. E é exatamente por isso que aqueles que trabalharam o dia todo ou algumas horas antes já sabia o quanto que os outros tinham recebido. E a reclamação é justamente por causa disso. E aí é bonito a fala do patrão quando diz: toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este o que foi contratado por último. Ou seja, eu quero igualar a todos. Aqueles que estavam lá esperando para serem contratados e não foram, não trabalharam, mas estavam lá na espera, na expectativa. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus não são nem sempre como os nossos caminhos. Felizes, privilegiados nós seremos se estivermos o dia todo, ou seja, a vida toda, trabalhando para a vinha do Senhor. E não podemos e não devemos exigir ou nos comparar a ninguém. O Senhor nos convida e nos convoca a estar sempre trabalhando na sua vinha, a nos voltarmos sempre para Ele. Mas precisamos trabalhar como pessoas que não precisam ou que não querem recompensa. É claro que Ele vai nos dar. É claro que diariamente temos a recompensa do Senhor, mas não podemos exigir nada dele. Não devemos exigir e jamais nos comparar, cobrar do Senhor por estarmos trabalhando em sua vinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
Creio em Deus